tinha 15 anos e, como qualquer adolescente, desafiava as histórias que ouviu desde pequeno. Ele liderou o grupo de 4 amigos naquela noite. Com lanternas em mãos, riam e zombavam das advertências que seus pais haviam dado. A criança dos olhos vazios, como era conhecida, supostamente era o espírito de um menino que havia desaparecido décadas atrás. Seu corpo nunca foi encontrado, mas, dizem, sua alma vagueia, presa entre este mundo e o próximo. À medida que avançavam pela trilha, o ar parecia mais pesado e o silêncio se tornava ensurdecedor. O farfalhar das folhas e o som dos grilos cessaram. Até o vento parecia ter se retirado, deixando uma quietude inquietante. Vocês acham que isso é real? Perguntou Lucas, um dos amigos de Caio, com uma pitada de dúvida em sua voz. Claro que não. É só uma história para assustar crianças, respondeu Caio, tentando manter o controle sobre o grupo. No entanto, conforme continuavam a caminhar, um leve som de passos ecoava atrás deles. Não eram os seus próprios. Eles pararam de caminhar e olharam ao redor. Ninguém estava ali, mas os passos continuavam. Devem ser os ecos das nossas próprias pegadas, disse Carla, tentando se acalmar. Mas todos sabiam que algo não estava certo. As sombras entre as árvores pareciam se mover, e um frio incomum se instalou. Foi então que eles viram. A cerca de 20 metros, uma pequena figura apareceu entre as árvores. A luz das lanternas mal tocava sua pele pálida, quase translúcida. A criança estava parada, imóvel, observando-os. Quem é você? Gritou Caio, tentando parecer corajoso. A figura não respondeu. Não havia expressão em seu rosto. Apenas aqueles olhos vazios, como abismos que pareciam sugar a luz ao redor. De repente, o garoto começou a andar em direção ao grupo, lentamente, sem emitir som algum. O vento voltou a soprar, mas dessa vez com uma força arrepiante. A temperatura despencou e o grupo sentiu o gelo correr por suas espinhas. Vamos sair daqui! Carla gritou, puxando Lucas pelo braço. Mas Caio, determinado a resolver o mistério, ficou imóvel, observando a figura se aproximar. Não, esperem, isso não pode ser real, murmurou. Quanto mais perto a criança chegava, mais nítidos se tornavam os detalhes perturbadores. Suas roupas estavam rasgadas, sujas de lama e sangue seco, e seus pés descalços faziam um som sutil ao tocarem o chão coberto de folhas. Lucas, Carla e os outros começaram a correr de volta pela trilha, deixando Caio para trás. O medo os dominava e os gritos desesperados ecoavam na floresta. Caio, por outro lado, estava fascinado, incapaz de se mover. A criança parou a poucos metros de Caio. Por um momento, o mundo parecia ter congelado. Não havia vento, som ou qualquer outro movimento ao redor. Apenas os dois, a criança e Caio, frente a frente. Você está perdido? Perguntou Caio com sua voz tremendo. A criança inclinou a cabeça levemente, como se tentasse compreender a pergunta. Em seguida, estendeu a mão em direção a ele. Um toque frio e vazio envolveu Caio, como se a própria morte o tivesse alcançado. Seu corpo ficou rígido e sua visão começou a escurecer. A última coisa que ele viu antes de desmaiar foram os olhos vazios da criança se aproximando. Quando acordou, horas haviam se passado. Seus amigos estavam lá, parados a uma distância segura, chamando por ele. Ele se levantou lentamente, sentindo o peso do cansaço
cansaço em seu corpo. A criança havia desaparecido. Você está bem? Perguntou Lucas, segurando seu ombro. Caio acenou com a cabeça, mas algo dentro dele havia mudado. Ele não conseguia se lembrar exatamente do que havia acontecido, apenas daquela sensação aterrorizante e dos olhos vazios. Eles voltaram para a cidade em silêncio, sem falar sobre o que haviam visto. Mas naquela noite, quando Caio se deitou em sua cama, a imagem da criança voltou à sua mente. Ele fechou os olhos, tentando afastá-la, mas era inútil. Os olhos vazios estavam lá, no escuro do quarto, observando-o. E foi então que Caio percebeu. Aquela criança não estava mais presa na floresta. Ela estava com ele. Sempre estaria.